Quem está falando aqui hoje, gente, é uma pós-júnior. Eu não sei se eu tive a oportunidade de conhecer todos e todas que estão aqui. Alguns eu tenho certeza que sim. Mas eu me formei na Federal de São João del Rei, graduada em Bioquímica, e lá eu participei da Betatec, que é a empresa júnior de farmácia e de bioquímica. E a Beta passou por aquele processo duro que eu acredito que várias EJs de alguns de vocês passaram. A regularização, o CNPJ, o estatuto, esse bicho de 7 cabeças, essa coisa que assusta a gente e que tem uma burocracia danada e ninguém explica para a gente direito o que a gente tem que fazer. Se não tiver uma FEGENG ou um núcleo para poder orientar a gente pelo caminho das pedras, a gente fica mais perdido do que tudo. Estão mentindo? A gente passou por esse projeto, por esse processo, e eu sempre falo que a presença de um grande amigo, que é o Jonathan Magno Lima, que hoje está muito bem colocado no mercado como bioquímico, foi muito importante para levar a gente para a EJ, que estava esvaziada, que estava meio abandonada e que precisava de uma galera que entrasse com ânimo, com sangue nos olhos, para poder fazer a EJ virar. E juntos a gente fez um monte de coisa. A gente desenvolveu produto, a gente desenvolveu a tabela nutricional, para que aquela moça que vende bolo no pote, professor, e que tem isso como um complemento de renda, às 18h30 no ponto de ônibus, pudesse formalizar o bolo do pote dela com uma tabela nutricional para ter um registro, para cobrar mais caro, para agregar valor naquele bolo de pote dela e vender aquilo com mais tranquilidade. A gente criou outros produtos, como o POP, para laboratórios, para clínicas, para que a gente tivesse os funcionários usando uma centrífuga com tranquilidade ou usando uma autoclave com tranquilidade, e quando a vigilância sanitária fosse lá, o dono da empresa, o dono do comércio, não tivesse que ter medo de ter algum documento faltando, porque a EJ tinha feito tudo. A gente conseguiu fazer vários produtos super importantes e hoje a EJ vende, hoje a EJ agrega valor, hoje a EJ gera impacto e em Divinópolis a gente tem várias outras EJs assim, como a gente tem pelo estado inteiro. Não por acaso, Minas Gerais é um destaque nacional do ponto de vista do ensino superior, tanto das universidades públicas, muito especialmente em número, quanto das universidades privadas. A gente está falando do estado com mais universidades públicas do país. A gente está falando do estado com o Centro Federal de Educação Tecnológica, onde o professor Daniel está à frente da aula. A gente está falando do estado com o Instituto Federal. A gente está falando do estado com a Universidade do Estado de Minas Gerais, a UENG, que tem 19 unidades. Isso não é pouca coisa. E que está capilarizando o ensino superior por cidades pequenas, como a cidade de Cláudio, por exemplo, e tem EJ lá, gerando resultado e gerando impacto. A gente está falando do estado da Unimontes, que desenvolve o norte do nosso estado, que é tão diferente do que a gente vive aqui em BH, ou em Divinópolis, ou em São João, e precisa, sim, ter um olhar diferente. Então, quando a gente está falando desse estado, a gente está falando também de um caldo muito interessante para que o MEG prospere e para que a gente se destaque muito, que é basicamente o que a gente tem feito, sejamos honestos. Sendo assim, quando eu entrei para a política, como candidata a vereadora em 2020, fazendo um rápido retrospecto até de apresentação, foi muito motivado pelos amigos e pelas amigas que achavam que as nossas vozes não estavam representadas. E, em alguma medida, elas precisavam estar. A gente precisava de alguém na Câmara Municipal que fizesse os debates que interessavam aos estudantes, que fizesse os debates que interessavam as mulheres, que fizesse os debates que interessavam a juventude, que fizesse os debates baseados na técnica, baseado no número, baseado na evidência, porque isso também faltava. E isso fazia com que, eventualmente, alguns debates ficassem presos em direita ou esquerda, e essa coisa é importante, eu sou uma mulher de esquerda, mas sem olhar nem um pouco para os números, sem olhar nem um pouco para os dados, sem olhar nem um pouco para os fatos. E eu entrei também para representar o interesse dos empresários júniores na Câmara Municipal. E a gente conseguiu algumas coisas. A gente conseguiu, inclusive, parte, por nós termos no município de Divinópolis, um secretário de Desenvolvimento Econômico, Luiz Ângelo, que é pós-júnior, a gente conseguiu fazer uma audiência super importante com a prefeitura de apresentação e geração de banco de dados sobre as EJs do município. O que tinha sendo vendido pelas EJs? Quais eram os produtos? Quais eram as áreas de atuação? Quais estavam regularizadas e poderiam, dentro da lei de licitações, atender o poder público? Já que a gente sabe que as compras públicas são baita indutores de desenvolvimento. Fizemos tudo isso com esse apoio do secretário e a prefeitura hoje conhece perfeitamente o ecossistema do MEG.
E, infelizmente, por uma decisão que eu acredito que está no arcabouço político, não fez nenhuma compra até hoje. Mas a gente tem essa possibilidade mantida, uma vez que a apresentação foi feita e que tem um secretário favorável ao assunto. Em segundo lugar, a gente também fez um estudo, através da Lei Municipal de Liberdade Econômica, junto com esse mesmo secretário, sobre a legalidade dos contratos das EJs do município com a prefeitura. Tudo isso permitido pelas alterações que foram feitas na Lei de Licitações em 2021, que foi muito importante, porque incluiu um parágrafo reconhecendo que a gente existe e reconhecendo que a gente pode vender para o poder público. No mandato de deputado estadual, a gente veio com a mesma pauta, com a mesma motivação e com o mesmo sangue nos olhos. Por isso, a gente protocolou o projeto que o Breno já até apresentou para vocês, que é o 1003, que declara de utilidade pública as federações de empresas juniores do Estado de Minas Gerais. Isso pode parecer pouco, mas permite, por exemplo, que a nossa sede tenha desconto na CEMIG, tenha desconto na Copasa, e, no passado, a utilidade pública era fundamental para que a entidade recebesse as verbas parlamentares. Hoje não é mais, mas era fundamental até 2019. A gente também destinou um recurso, uma verba pública, de dinheiro público, parlamentar, direto para a FEGENG. É importante dizer que a gente tinha indicado no ano passado e que a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico tinha garantido para a gente a execução. Na prática, a gente enfrentou mais dificuldade do que o que foi dito. E, por isso, a gente refez a indicação esse ano, direto para a FEGENG, para garantir que vocês vão poder abrir edital, que vocês vão gerar impacto, que a gente vai ter produto e resultado a partir disso. E, além disso, eu sei que isso também é importante, a gente tenta participar de tudo que a gente é convidado, da FEGENG, do núcleo, de todo mundo que chama a gente, seja para contar e prestar conta do que o poder público está fazendo, seja para saber de uma novidade que vocês estão apresentando e entender como eu posso me somar, ou qualquer outro assunto. Então, gente, nesse universo em que a gente está, de mais de 40 instituições de ensino superior em Minas Gerais que têm empresas juniores cadastradas, com mais de 4.000 projetos e um faturamento de quase 10 milhões, eu acho que está mais do que explicado para todos os parlamentares dessa casa, para todo mundo que vai assistir a gente na TV Assembleia, no YouTube, os consultores, os servidores, os assessores, e geral que está passando aqui e está de olho na nossa conversa, a relevância desse encontro, a relevância e a importância dessa manhã. Então, por isso, correndo o risco de ser repetitiva, eu queria convidar todos vocês, eu queria agradecer a todos vocês por se disponibilizarem para estar aqui hoje, para essa audiência que eu acredito que vai ser histórica e muito importante.